Ele está mentindo para você, dizendo que nada está acontecendo e é com ela que ele está te traindo. Aos 60 anos, Shania Twain finalmente pronunciou as palavras que seus fãs esperaram décadas para ouvir. Por anos, sussurros a seguiram por toda parte. As pessoas falavam sobre os segredos obscuros de sua infância. Questionavam seus misteriosos problemas de saúde. Fofocavam sobre a chocante traição de seu marido. Mas Shania permaneceu em silêncio. Ela sorriu para as câmeras e continuou cantando. Agora tudo mudou. Em uma entrevista recente, ela confirmou o que todos suspeitavam, mas ninguém ousava perguntar. A verdade sobre seu passado é mais perturbadora do que qualquer um imaginava. Shania Twain nasceu em 28 de agosto de 1965, em Windsor, Ontário. Seu nome de batismo era Ellen Regina Edwards. Quando tinha apenas 2 anos, seus pais se separaram. Sua mãe, Sharon, criou ela e suas irmãs sozinha até se casar com Jerry Twain, um homem da tribo Ojibwa que adotou as meninas e deu a Shania seu sobrenome. Todos se mudaram para uma pequena cidade mineradora chamada Timmons. A vida lá era difícil, a casa era pequena, fria e muitas vezes não tinha eletricidade. Às vezes nem sequer tinham comida suficiente. Shania contou mais tarde que a família se mudava com frequência, às vezes 3 vezes em um ano, apenas para fugir das contas atrasadas. Em 1968, quando Shania tinha apenas 3 anos, ela já cantava em casa. Sua mãe percebeu seu talento vocal e a incentivou a participar de pequenos shows de talentos. Mesmo sendo pobres, Sharon dirigia centenas de quilômetros só para que ela pudesse cantar. Aos 4 anos, Shania já conseguia tocar músicas simples em um violão de brinquedo. Os invernos eram congelantes, chegando a temperaturas de 30 degrees C em alguns momentos. Eles sobreviviam caçando alces, pescando e comendo pão com mostarda. Em 1970, aos 5 anos, ela ganhou seu primeiro prêmio em um concurso de talentos, uma fita e $5. Naquele mesmo ano, os problemas financeiros da família pioraram. Jerry, seu padrasto, tinha um temperamento terrível. Ele batia em Sharon, às vezes na frente das crianças. Com apenas 6 anos, em 1971, Shania se apresentou em uma rádio local. Enquanto outras crianças brincavam lá fora, ela cantava em bares à noite tentando ajudar sua família a ganhar dinheiro. Às vezes passava a noite toda praticando e, de manhã, cortava lenha para manter a casa aquecida. Em 1973, aos 8 anos, já se apresentava em bares depois da meia-noite. Era perigoso. Alguns homens na plateia estavam bêbados e até tentaram tocá-la. Um homem chegou a agarrá-la. Ela começou a usar sutiãs apertados para esconder o corpo que crescia. Mesmo com medo, continuou se apresentando. Ganhava $20 por show, o que ajudava com a comida e as contas. Em 1975, ela já havia feito mais de 100 shows em bares. Naquele ano, com apenas 10 anos, começou a compor músicas. Ela escrevia para escapar da dor e do medo em casa. Uma das canções que escreveu se chamava "Mamãe, você não quer sair para brincar?" Era sobre a depressão de sua mãe. Sharon às vezes ficava na cama por dias, e Shania tinha que cuidar de toda a família. Em 1975, algo terrível aconteceu. Jerry espancou Sharon tão violentamente que empurrou a cabeça dela contra um vaso sanitário. Shania pensou que sua mãe estivesse morta. Ela bateu em Jerry com uma cadeira e ele a socou no rosto. Ela tinha apenas 10 anos. Naquele mesmo ano, Jerry começou a tocá-la de maneiras impróprias. Para se proteger, ela passou a usar mais de um sutiã, na esperança de desaparecer. A polícia foi à casa muitas vezes, mas nada mudou. Eles chegaram a fugir para um abrigo para mulheres, mas voltaram. Quando Shania tinha 13 anos, em 1978, ela já se apresentava regularmente em eventos locais. Cantava no rádio e participava de pequenos programas de TV, mas a dor em casa nunca cessou. Ela frequentemente ia para a escola com fome e tinha muita vergonha de contar para alguém. Sua mãe a pressionava para ser como Tanya Tucker, uma jovem e famosa estrela da música country, mesmo que isso significasse arriscar sua segurança. Em novembro de 1987, tudo mudou. Shania tinha 22 anos quando sua mãe e Jerry morreram em uma colisão frontal com um caminhão madeireiro. Eles estavam a caminho de um local de trabalho perto de Kapuas. Shania recebeu um telefonema de sua irmã. Ela ficou chocada e com o coração partido. Teve que deixar seus sonhos para trás e cuidar de seus 3 irmãos mais novos, Carrie Ann, Mark e Daryl.
Ela abdicou de tudo para criá-los. Em 1988, conseguiu um emprego como cantora em um resort em Huntsville chamado Deerhurst. Era um lugar sofisticado com grandes espetáculos e ela se apresentava para centenas de pessoas todas as noites. Trabalhou lá por 5 anos, de 1988 a 1993. Foi seu primeiro emprego de verdade como cantora. Ela cantava, dançava e atuava, enquanto ainda era mãe em tempo integral de seus irmãos. Ela deixou seus sonhos musicais de lado para garantir que eles tivessem o que comer, o que vestir e os que estudariam. Em 1989, aos 23 anos, finalmente se mudou para Nashville. Ela adotou o sobrenome do padrasto e passou a se chamar Shania Twain. Assinou com a Mercury Records, mas suas demos foram rejeitadas inicialmente. O público de Nashville não gostava da mistura de country com rock que ela fazia. Ela limpava casas para pagar as aulas de canto e às vezes nem tinha onde morar. Mesmo assim, persistiu. Em 1991, um produtor chamado Noro Wilson anotou e a ajudou a conseguir seu primeiro contrato para um álbum. Mas quando seu álbum de estreia foi lançado em 1993, não fez sucesso. O álbum vendeu apenas 100.000 cópias. Ela ganhou apenas os T1 por venda. Não tinha controle sobre as músicas, tendo escrito apenas uma faixa. Não era o seu estilo. Os críticos gostaram da sua voz, mas o álbum não parecia fiel à sua personalidade. Naquele mesmo ano, em 1993, tudo mudou novamente. Um famoso produtor de rock chamado Robert John Mutt Lange ouviu sua música e a contatou. Ele havia trabalhado com The Leopard e AC/DC. Ele acreditava na voz dela. Começaram a trabalhar juntos e logo se apaixonaram. Eles se casaram em dezembro daquele ano, apenas 6 meses depois de se conhecerem. Juntos criaram o álbum que a alçou ao estrelato. Shania Twain tinha 28 anos quando lançou um álbum que mudou completamente sua vida. Em 7 de fevereiro de 1995, The Woman in Me foi lançado e chocou o mundo da música country. Não soava como nada que Nashville estivesse acostumada. Tinha uma pegada pop, e os fãs tradicionais não estavam preparados, mas funcionou. O álbum vendeu mais de 12 milhões de cópias nos iTunes e recebeu o certificado de diamante em 1997. Músicas como Whose Bed Have Your Boots Been Under, que ascenderam nas paradas country, e Any Man of Mine se tornaram seu primeiro grande sucesso nas paradas pop. O que ninguém sabia era que, enquanto gravava todas essas músicas, Shania já apresentava sintomas da doença de Lyme. Sua voz estava ficando mais fraca. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas continuou. As letras que escrevia falavam de força e independência. Ela não estava apenas cantando músicas country, ela estava construindo algo que desafiava as antigas regras de Nashville. Em 1996, o álbum já havia vendido 20 milhões de cópias em todo o mundo, mudando para sempre o som da música country. Com apenas 29 anos, enquanto trabalhava nesse mesmo álbum em 1994 e 1995, Shania não estava apenas cantando, ela também lutava nos bastidores. A maioria das pessoas não achava que uma mulher devesse ajudar a produzir um álbum, especialmente na música country, mas ela lutou para ter voz ativa. Ela havia vivido a pobreza e o abuso durante a infância e não deixaria ninguém silenciá-la novamente. Em seu documentário de 2022, Not Just a Girl, ela compartilhou como algumas de suas letras foram inspiradas por memórias dolorosas, como quando reescreveu versos de If You're Not In It For Love, para se manifestar contra a forma como as mulheres são frequentemente tratadas. Ela também havia passado por um susto com um aborto espontâneo em 1993 e agora tentava conciliar sua carreira musical com a maternidade. Apesar de tudo isso, ela não desistiu. Conseguiu que seu nome fosse creditado como co-produtora, algo que pouquíssimas mulheres haviam conquistado na época. Sua luta mudou a forma como as mulheres eram vistas no estúdio. Mais tarde, naquele mesmo ano, Shania lançou sua primeira grande turnê pela América do Norte. De 1995 a 1996, ela se apresentou em mais de 150 cidades, faturando mais de 10 milhões de dólares com os shows. Às vezes, ela abria shows para Brooks and Dunn, mas logo se tornou a atração principal. Em agosto de 1995, ela se apresentou para 20.000 fãs no Sky Dome, em Toronto. Ela usava roupas que mostravam sua barriga e dançava em palcos com estilo rock, o que gerou algumas reclamações.
mas a ajudou a se conectar com mais fãs fora do universo da música country. Durante um show em julho de 1996 em Saskatoon, uma falha no palco quase a fez cair, mas ela transformou a situação em um momento de pura elegância no palco. Quando a turnê terminou, em dezembro de 1996, ela já havia visitado 120 cidades. Cada show tinha cerca de 18 músicas, incluindo algumas que os fãs nunca tinham ouvido antes. Ela agora não era apenas uma cantora, mas uma artista poderosa. Em 28 de fevereiro de 1996, ela ganhou seu primeiro Grammy de melhor álbum country. Ela tinha 30 anos. Esse deveria ter sido um momento de alegria, mas em vez disso, veio acompanhado de muito ódio. As rádios country começaram a tirar suas músicas do ar. Uma estação de Nashville chegou a enviar um comunicado chamando sua música de traição ao pop chiclete. Ela até recebeu ameaças de morte. Seu som era pop demais para algumas pessoas. Mas ela não se desculpou. Em uma entrevista à Rolling Stone em março de 1996, ela disse que seu estilo não era sobre deixar o country para trás, mas sim sobre impulsioná-lo para frente. E ela estava certa. Suas músicas continuaram tocando nas rádios pop. Seu sucesso continuou crescendo. Ela passou de um Grammy para 5, mesmo com pessoas dizendo que ela não pertencia àquele meio. Sua imagem, sua voz e sua mensagem a tornaram um dos nomes mais comentados da música. Em 1993, antes de tudo isso, Shania havia se casado discretamente com seu produtor, Robert Mutt Lange, em uma pequena cerimônia em Huntsville, Ontário. Ela tinha 28 anos, ele 45. Eles se conheciam havia apenas 6 meses. As músicas que compuseram juntos, como From This Moment On, foram inspiradas pela intensa conexão entre eles. Mas, a portas fechadas, as coisas não eram perfeitas. Em seu livro de 2011, ela admitiu que tiveram brigas acaloradas durante as gravações do álbum. Os problemas de saúde dela também estavam aumentando. A doença de Lyme que ela contraiu em 1993 ainda não havia sido diagnosticada, mas já estava causando tensão entre eles. Mais tarde, em uma entrevista de 2018, ela disse que isso chegou a tornar o relacionamento deles distante. Mesmo assim, eles permaneceram juntos e continuaram fazendo música. Em 4 de novembro de 1997, Shania lançou Come On Over, e nada na música seria como antes. O álbum se tornou o mais vendido de todos os tempos por uma artista feminina. Em 2015, já havia vendido mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo. Em apenas um ano, 1999, ela vendeu 15,2 milhões de cópias. As músicas eram cativantes e emocionantes. You're Still the One. E, a partir desse momento, tornaram-se hinos. Mais tarde, ela revelou que escreveu algumas dessas canções românticas enquanto sentia, em segredo, que algo não estava bem em seu casamento. Anos depois, em 2008, quando Mutt teve um caso extraconjugal, tudo fez sentido. A dor da separação já estava presente na música. No Canadá, o álbum estreou em primeiro lugar, com mais de 51 mil cópias vendidas na primeira semana. O álbum recebeu certificação de diamante duplo, com 2 milhões de cópias vendidas em 1998 e 1999. Shania embarcou na turnê mundial Come On Over, que durou de 29 de maio de 1998 a 5 de dezembro de 1999. Ela realizou 165 shows na América do Norte, Europa, Austrália e Reino Unido. A turnê arrecadou mais de 80 milhões de dólares e atraiu 2 milhões de fãs. Em Miami, Elton John se juntou a ela no palco em janeiro de 1999. A partir desse momento, os Backstreet Boys passaram a se apresentar com ela. Todos que diziam que ela não sabia cantar ao vivo estavam enganados. Suas performances eram eletrizantes. Em 1998 e 1999, a Pollstar concedeu a ela o prêmio de Turnê Country do Ano. A CBS chegou a transmitir 2 especiais de seus shows em 1999, um deles no Dia de Ação de Graças, e milhões de pessoas assistiram. Em seguida, veio a 41ª edição do Grammy Awards em Los Angeles, em 24 de fevereiro de 1999. Shania levou para casa 4 troféus. Ela ganhou os prêmios de Melhor Canção Country e Melhor Performance Vocal Feminina Country por You're Still the One. Isso aconteceu na mesma noite em que Lauryn Hill fez história com 10 indicações.
mas Shania ainda se destacou. Sua mistura de pop e country dominava as paradas musicais. Apenas um ano antes, em 1998, ela havia sido nomeada Artista do Ano pela Academia de Música Country. Em 1999, recebeu um raro prêmio de diamante duplo por seus álbuns The Woman in Me e Come On Over. Até então, Come On Over já havia vendido mais de 47 milhões de cópias. Em 12 de agosto de 2001, Shania deu à luz seu filho, Asia D'Angelo Lang, na Suíça. Ela o chamava de o centro do seu mundo. Mesmo enquanto gravava músicas para seu próximo álbum, Up, ela estava aprendendo a ser mãe. O amor que ela dedicou à maternidade suavizou algumas de suas canções. Em 2002, ela disse que EA era o motivo pelo qual se mantinha com os pés no chão. Ela não queria que a fama afetasse a forma como ele crescia. Ela fazia bolos de aniversário, alimentava os cachorros e mantinha as coisas simples, apesar de toda a riqueza ao seu redor. Em 19 de novembro de 2002, ela lançou Up, um álbum que veio em 3 versões, uma com som country, uma pop e uma internacional com uma pegada Bollywood. Foi uma ideia ousada, mas funcionou. O álbum vendeu mais de 20 milhões de cópias. No Canadá, rapidamente alcançou o status de diamante. I'm Going to Get You Good foi um sucesso número 1 em 15 países. Mas por trás de todo esse sucesso, Shania lutava contra algo sério. A doença de Lyme, que contraiu em 2003, havia danificado suas cordas vocais. Sua voz estava desaparecendo aos poucos. Mesmo com o álbum arrecadando 150 milhões de dólares, ela pagou um preço alto. As sessões de gravação eram exaustivas e seu casamento com Mutt estava cada vez mais tenso. A situação piorou quando perseguidores começaram a invadir sua vida. Em 12 de julho de 2002, um homem invadiu sua casa na Suíça, roubou seus pertences pessoais e deixou bilhetes assustadores. Outro perseguidor a bombardeou com mais de 1.000 e-mails e chegou a aparecer no funeral de sua avó em 2004. Ela ficou tão paranoica que dormia com uma arma carregada debaixo do travesseiro e contratou seguranças que custavam $500 mil por ano. Esses medos eram consequência de abusos sofridos anteriormente. Em 2003, ela doou $100 mil para instituições de caridade que combatem a perseguição. Mesmo com tudo isso acontecendo, ela ainda realizou 115 shows impecáveis. Sua turnê Up começou em 25 de setembro de 2003 em Hamilton, Ontário, e durou até março de 2004. A turnê arrecadou $100 milhões e os ingressos se esgotaram em minutos. O Madison Square Garden vendeu 20 mil ingressos instantaneamente. Havia fogos de artifício, 20 trocas de figurino e até acrobacias. Mas sua voz estava falhando. Em 15 de novembro de 2003, durante um show em Chicago, ela falhou. Ela tomou injeções de cortisona apenas para terminar a turnê. Em Munique, em 4 de março de 2004, ela machucou o tornozelo durante um acidente no palco. Ela teve que cancelar alguns shows, mas ainda assim doou $1 milhão para hospitais infantis provenientes do dinheiro da turnê. Em 4 de abril de 2004, Shania apresentou o Juno Awards em Edmonton. Ela falou abertamente sobre sua infância violenta e seu transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Mais de 2 milhões de pessoas assistiram. Seu discurso ajudou a arrecadar fundos para a educação musical e também mudou a forma como as mulheres eram vistas na indústria. Ela usava um vestido de $50 mil coberto de símbolos de força. Nos bastidores, seu casamento estava desmoronando. Em 2002, ela já havia lutado arduamente para manter o controle criativo de Up, ameaçando desistir. As rachaduras estavam aparecendo. Em setembro de 2004, ela gravou Party for Two com Billy Currington. A música era divertida e alegre e alcançou o 2º lugar nas paradas country, mas a letra causou polêmica, especialmente em estados religiosos. Algumas rádios se recusaram a tocá-la. Mesmo assim, vendeu mais de 1 milhão de cópias e recebeu uma indicação ao Grammy. Shania sussurrou alguns trechos da letra no estúdio porque sua voz estava muito debilitada, mas ninguém percebeu. O videoclipe foi filmado em Londres com 500 figurantes e contou até com a participação de Elton John. Essa música impulsionou a carreira de Billy Currington e influenciou novos artistas como Florida Georgia Line. Ela faturou 5 milhões a Alice até 2005. Shania Twain tinha 42 anos quando seu mundo desmoronou em maio de 2008. Após 15 anos de casamento com o produtor musical Robert Mutt Lange, ela descobriu que ele a estava traindo.
A mulher não era qualquer uma, era sua melhor amiga e assistente pessoal, Marie Ann Thibault. A traição não veio de um boato. Foi o próprio marido de Marie Ann, Frederick Thibault, quem descobriu o caso e contou tudo para Shania. Naquele mesmo mês, ela e Lang se separaram. O divórcio foi finalizado em 9 de junho de 2010. Para piorar a situação, Lang continuou morando com Marie Ann, mas numa reviravolta inesperada, Shania e Frederick, ambos devastados pela mesma traição, se apaixonaram. Casaram-se em 1º de janeiro de 2011. A dor quase a destruiu. Ela disse que se sentiu como se tivesse perdido os pais novamente. Os mesmos pais que perdeu num acidente de carro em 1987, quando tinha apenas 22 anos. Não foi apenas uma decepção amorosa, foi um colapso emocional completo. Ela entrou em profunda depressão. Tinha 43 anos quando tentou suicídio na Suíça. Estava em uma varanda, pronta para pular. Mas o pensamento em seu filho de 7 anos, Asia, a impediu. Mais tarde, ela disse que a dor era tão intensa quanto a da perda dos pais, da qual nunca se recuperou. De 2008 a 2010, isolou-se na Suíça. Durante esse período, nem sequer sabia que também sofria da doença de Lyme, que contraiu em 2003 ao ser picada por um carrapato enquanto cavalgava. A doença danificou suas cordas vocais e causou tonturas e desmaios. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, as lembranças dos abusos sofridos na infância voltaram à tona. Ela começou a fazer terapia, tentando lidar com tudo o que havia sido enterrado. E, de alguma forma, ela perdoou Lang. Ela não esqueceu, mas perdoou. Disse que o erro dele era algo com que ele teria que conviver, não ela. Entre 2005 e 2010, mesmo antes do caso, Shania havia se afastado da música após o lançamento de seu álbum Up, em 2002. Ela passou esses anos se dedicando à criação de EA, que nasceu em 12 de agosto de 2001. Mas, após o caso extraconjugal em 2008, tudo ficou mais difícil. Ela se mudou para a Suíça, na esperança de se afastar dos holofotes. Sua saúde também estava se deteriorando silenciosamente. Ela tinha doença de Lyme desde 2003 e os sintomas eram terríveis. Ela desmaiava por milésimos de segundo a cada 30 segundos. Sua voz falhava. Ela começou a acreditar que nunca mais cantaria. Nesse período de dor, ela e Frederick encontraram conforto um no outro. Essa estranha conexão os levou ao casamento em Porto Rico, no dia de Ano Novo de 2011. Naquele mesmo ano, ela participou de uma série de TV chamada Why Not with Shania Twain, onde compartilhou com o mundo sua jornada de cura. Em maio de 2011, Shania lançou sua autobiografia, From This Moment On. Ela tinha 45 anos. O livro vendeu mais de 100 mil cópias na primeira semana e se tornou um best-seller do New York Times. Nele, ela não se conteve. Falou sobre sua infância pobre, o abuso sexual que sofreu do padrasto desde os 10 anos de idade e a perda dos pais em 1987. Ela também se abriu sobre a dor da traição de 2008. Disse que não foi apenas um término de relacionamento, mas sim uma experiência violenta. Lembrou-se de lavar as roupas dos irmãos no rio e de se apresentar em bares na adolescência apenas para sustentar a família. Ela escreveu grande parte do livro durante seus anos de recuperação, usando-o como terapia. Os críticos elogiaram sua honestidade. Alguns até destacaram as histórias engraçadas que ela incluiu, como a vez em que teve que fugir da mansão de um pretendente. O livro ajudou as pessoas a verem um lado diferente dela. Lembrou-as de que, antes de se tornar a artista country feminina mais vendida, com 100 milhões de discos vendidos, ela teve que sobreviver a uma vida repleta de dor. Em junho de 2011, ela anunciou algo grandioso: seu retorno. Uma residência em Las Vegas, intitulada Shania Still the One, estava marcada para dezembro de 2012, mas sua voz não estava pronta. A doença de Lyme que contraiu em 2003 causou danos nos nervos, resultando em uma condição chamada disfonia. Ela não conseguia cantar como antes, nem mesmo falar alto. Acabou se submetendo a uma cirurgia de garganta aberta em 2018. Naquela época, ela já vivia sem uma voz potente havia 15 anos. Ela disse que lamentou a perda da voz como se fosse uma morte. A residência artística finalmente aconteceu de 2012 a 2014, arrecadando 43 milhões em 105 shows. Seu grande retorno com um álbum aconteceu em 2017 com Now.
Esse foi seu primeiro álbum de estúdio em 15 anos. Ela tinha 52 anos. Isso provou que ela ainda tinha o que era preciso. Mas a picada de carrapato de 2003 nunca deixou de assombrá-la. A doença de Lyme a deixava tonta no palco, fazia com que perdesse o equilíbrio e provocava desmaios a cada 30 segundos. Aos 38 anos, no auge da sua fama, ela temia que seus dias de cantora tivessem chegado ao fim. Passou por anos de exames antes que os médicos descobrissem que seus nervos vocais estavam danificados. Nessa altura, já era quase tarde demais. Ela ainda vendia milhões de discos, mas nos bastidores estava se deteriorando lentamente. O diagnóstico chegou tarde demais para reverter completamente o dano. Ela precisava encontrar uma nova voz. Então veio a cirurgia. Em 1º de agosto de 2018, ela se submeteu a um procedimento extremamente raro. Ela estava totalmente acordada durante todo o processo, cantando. Os cirurgiões inseriram suportes de Gore-Tex em sua garganta para ajudar suas cordas vocais a se moverem novamente. Ela disse que foi aterrorizante. Após a cirurgia, ela tinha medo até de emitir um som, mas funcionou. Agora ela tem uma cicatriz visível da qual se orgulha. Ela disse que preferia ter essa cicatriz ao silêncio. Em 2019, ela voltou a se apresentar, mas sua voz estava mais grave. Ela teve que reaprender tudo: memória muscular, controle vocal, equilíbrio. Durante 2 anos inteiros, de 2018 a 2020, ela passou por intensa terapia vocal. Ela não conseguia cantar alto, não conseguia sustentar as notas. Mas aos poucos, tudo voltou. Então veio a pandemia. Em 2020, Shania tinha 55 anos quando contraiu Covid-19 e quase morreu. Ela desenvolveu pneumonia. Seus pulmões se enchiam de líquido todos os dias. Por causa da asma, a situação era ainda pior. Seus anticorpos caíram para quase zero. Ela entrou em parada cardíaca. Uma equipe especializada teve que transportá-la de helicóptero para tratamento de emergência. Durante 12 dias, ela recebeu terapia com plasma, lutando pela vida. Os médicos não lhe disseram o quão perto ela esteve de precisar de um respirador. Após sobreviver, ela se lembrou de uma conversa com um pastor que a fez lembrar o quão precioso era o ar fresco. Essa lembrança a ajudou a compor músicas novamente. No mesmo ano, ela começou a se preparar para um retorno completo. Esse retorno começou com seu novo álbum em 2017. Ela levou 15 anos para voltar ao estúdio. Ela tinha 52 anos. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e vendeu 137 mil cópias na primeira semana. As músicas falam sobre a vida após uma desilusão amorosa, especialmente seu divórcio em 2008. E suas cordas vocais ainda estavam se recuperando e a dor ainda era recente, mas ela se entregou completamente àquele álbum. A capa com ela vestida com estampa de leopardo era uma referência ao seu passado, mas também um novo começo. Em 2018, durante a turnê desse álbum, ela sofreu crises de pânico terríveis. Ela tinha 53 anos e ainda estava se adaptando à sua nova voz. Ela disse que se sentia como se estivesse fazendo uma prova todos os dias. O nervosismo era insuportável. Ela precisava controlar sua alimentação, sua agenda, tudo. Até mesmo os fãs cantando junto podiam desconcentrá-la e fazê-la esquecer a letra. Ela admitiu isso em um episódio do programa Live with Kelly and Ryan, em 7 de dezembro de 2018. Para lidar com a situação, ela chegou a usar hipnose. Mesmo assim, ela seguiu em frente com 49 shows entre maio e dezembro daquele ano e faturou mais de 20 milhões de dólares. Em um momento emocionante durante o show em Nashville, ela se emocionou ao falar sobre o divórcio, mas continuou. Então, em 2023, Shania lançou seu álbum mais ousado até então. Queen of Me foi lançado em 3 de fevereiro. Ela tinha 57 anos. Desta vez, as músicas abordavam temas como envelhecimento, menopausa e amor próprio. O álbum tinha 12 faixas, incluindo Waking Up, Dreaming e Giddy Up. Nos Estados Unidos, vendeu 38 mil cópias na primeira semana. No Reino Unido, estreou em primeiro lugar. Ela chegou a posar de topless para a capa do single, dizendo que isso a fez se sentir livre após anos de vergonha do próprio corpo. Essa vergonha começou na infância, quando sofreu abusos do padrasto e cresceu na pobreza. Ela disse que esconder o corpo por tantos anos a fez se sentir invisível. Agora, ela queria se sentir vista. A turnê que se seguiu foi enorme.
De 28 de abril de 2023 a 14 de novembro de 2024, ela realizou 75 shows na América do Norte e na Europa. Ela tinha entre 57 e 59 anos durante a turnê. Mesmo assim, a energia nunca diminuiu. Ela até surpreendeu a todos ao aparecer no Coachella em abril de 2022 com Harry Styles, antes do início da turnê. Os ingressos esgotaram em cidades como Vancouver e Toronto, onde ela se apresentou em 2 noites seguidas e faturou milhões. Toda a turnê arrecadou mais de 114 milhões de dólares e provou que ela ainda podia superar artistas com metade da sua idade. Embora o medo do palco ainda estivesse presente, ela adicionou acrobacias aéreas, trocas de figurino e momentos de pura alegria. Em 2025, em novas entrevistas, ela revelou por que posou nua para a capa de seu álbum em 2023. Aos 59 anos, ela já não tinha medo do próprio corpo. Disse que era sua maneira de superar o trauma do passado. Ela não estava mais se escondendo. Queria mostrar a outras mulheres que, mesmo depois dos 50, mesmo depois de abusos, doenças, decepções amorosas e quase morte, ainda é possível se manter firme. Ela contou que se apresentava em bares aos 8 anos de idade apenas para ajudar sua família a sobreviver. E agora, depois de tudo, ela havia se tornado um símbolo de força, mostrando às pessoas que a sobrevivência podia se transformar em algo belo.